Olá pessoal, a corrupção está tão grande nesse país, toda hora explodindo, corrupção de todos os lados, e a presidenta Dilma, como nós vimos, se apresentando como uma grande defensora da corrupção. Eu dou um presente a quem me mostrar um só corrupto que a Dilma pôs o dedo e pediu para ser julgado. Todos os corruptos ministros dela foram pedir demissão para sair. Nenhum deles. Inclusive o famigerado do PDT, o Carlos Lupe, ele foi embora, pediu demissão e a Dilma voltou atrás. O Alfredo Nascimento, a mesma coisa, ela voltou atrás e entregou o Ministério do Transporte para ele definir quem deveria ser o ministro. Ela foi atrás, inclusive, do Collor. E essa mulher, que não tem o mínimo de pudor, de escrúpulos, de chegar na televisão e dizer que ela é uma defensora contra a corrupção desse país, que o governo dela bota tudo para fora do tapete. É incrível. Bom, mas o fato é o seguinte: as pessoas estão discutindo e eu percebi que as pessoas não estão sabendo. Porque, inclusive, agora, duas pessoas me perguntaram como é que a corrupção, esses valores subfaturados, desviados, entram na contabilidade da Petrobras. Porque, segundo uma delas, me disse que um petista tinha dito: a Petrobras é tão lucrativa que, apesar desse rombo todo que está existindo por aí, ela dá um lucro fantástico. Primeiro, eu acho que isso não é um bom argumento, porque mesmo que ela fosse extremamente lucrativa, né, não significa isso que possa ser roubada pelo PT. Mas vamos lá os fatos. O problema é o seguinte: existem vários tipos de corrupções. Tem corrupções, por exemplo, de despesas que estão acontecendo, por exemplo, a prestação de um serviço na Petrobras. Vamos imaginar que valha R$1.000. E aí o nosso Paulo Roberto, que ele é muito generoso e multiplicador dos vinhos e dos pães, ele acha que aquele valor, na realidade, deveria ser 100 mil. E emite, e pede à empresa para emitir uma nota de 100 mil. Então aquela despesa que era de 1.000 passou a ser de 100 mil. E a diferença? A diferença vai para o bolso do pessoal do PT e do PMDB. Tá certo? E antecipadamente eu já digo, esse álibi não cola. Dizer que é dinheiro para a campanha, não é. É o mínimo que vai à campanha. Primeiro vai para o bolso do pessoal privado, quer dizer, do pessoal, pessoa física, e o restante joga lá para financiar o partido. Muito bem, isso aí, dessa maneira, essa despesa entra. E realmente tem aparecido essas despesas, devem estar aparecendo essas despesas no resultado da Petrobras. Só que a Petrobras apresenta um lucro, que é um lucro muito bom, etc. Mas poderia ser muito maior se não fosse essa corrupçãozinha aí que acontece nesse nível. Agora tem outra corrupção muito maior que não entra na contabilidade da empresa diretamente. E pouca gente percebe como é que ela é feita para entrar na contabilidade da empresa. Por exemplo, a refinaria de Recife. Né? Essa que, segundo os jornais, inclusive os debates que
que houveram na televisão, foi discutido, né, que a refinaria deveria custar 2 bilhões e saiu por 20 bilhões. Ora, quando isso acontece na contabilidade, a contabilidade registra investimentos ou imobilizado pelo custo. Essa refinaria é um imobilizado. Ela está sendo construída. Como ela está sendo construída, todo recurso investido nela, evidentemente, não é uma despesa, é um investimento. Está fazendo um investimento numa refinaria que mais tarde ela gerará receitas para a Petrobras e, evidentemente, terá despesas e será feita uma apuração de resultado para saber se ela é rentável ou não para a empresa. Muito bem, então, inicialmente, aqueles 2 milhões passaram a ser 20 milhões, significa tão somente que o investimento, o imobilizado da refinaria Abreu e Lima vai ser registrado na Petrobras por 20 milhões. O problema é que esse imobilizado ele será depreciado, porque à medida que a refinaria contribui e gera receitas, a apuração do resultado implica de comparar aquelas receitas que ela for gerar com todas as despesas que ela incorreu em qualquer época. E, evidentemente, esse imobilizado, que em princípio é um investimento, ele vai ser depreciado. Ou seja, diz-se, vamos imaginar, que essa refinaria terá uma vida útil econômica de 10 anos. Se for essa a medida da Petrobras, ela vai ser depreciada em 10 anos, ou seja, vai ser rateado o custo dela durante 10 anos. Se ela tivesse registrado por 2 milhões, em 10 anos, a depreciação dela anual seria de 200 mil. Mas, como ela foi registrada como 20 milhões, a depreciação dela anual, nesse mesmo período, vai ser exatamente de 2 milhões por ano. É aí que entra o valor da corrupção. E de uma maneira geral as pessoas não percebem. Não percebe o acionista, não percebe o banco que faz o investimento, não percebe as pessoas de uma maneira geral, só as pessoas especializadas, e eu sou uma delas, porque eu atuo na área de contabilidade, sou professor de contabilidade, é que entende esse processo. Muito fácil, inclusive, de se entender. Então, ao invés de ela ter uma depreciação de 200 mil por ano, ela vai ter de 2 milhões. Ou seja, 1 milhão e 800 a mais na despesa dela. Se qualquer que seja o lucro no futuro da Petrobras, o lucro dela poderia ser muito maior do que o que será. Porque isso vai pesar na despesa e na apuração de resultado da empresa. A mesma coisa aconteceu com fatos semelhantes, bastante semelhantes com a refinaria de Pasadena, que poderia ter sido registrada por 100 milhões e foi registrada por 2 bilhões e 100 mil. Então, imaginando a mesma coisa, que ela teria uma vida útil econômica de 10 anos, ela inicialmente teria uma depreciação de 10 milhões, porque 100 milhões em 10 anos seria 10 milhões por ano. Mas agora 2 bilhões e 100, ela vai ter 210 milhões por ano. E aí nós podemos perceber claramente que as despesas da Petrobras foram superfaturadas. E de uma maneira bem lógica, que a Petrobras vai ter receita suficiente para ainda apresentar lucros, ou mesmo que não tenha,
esse pessoal aí do PT e do PMDB já antecipou o resultado deles e botou no bolso. Ou seja, esse superfaturamento já está no bolso deles. É como se fosse uma distribuição do lucro da empresa. Veja só, né? Como esses caras são bandidos. Como esse Lula, né? E como esse PT, que ganharam 2 eleições, que diziam que o Alckmin, o Serra, iria privatizar a Petrobras, e que eles não amavam a Petrobras era do povo. Não é bem assim. A Petrobras é do Lula e seus amigos. Lula foi quem indicou Paulo Roberto Costa. Lula foi quem indicou Severo. Se não indicou Severo, aceitou. Porque acho que Severo foi da conta do PMDB, foi do Renan Calheiros. Mas esses são os amigos do Lula. O Renan, o Sarney, etc. Então a Petrobras, em vez de ser dos brasileiros, a Petrobras, por enquanto, está sendo de um grupo de pessoas amigos do rei. Muito obrigado e até a próxima.